Bom, eu quero começar aqui, eu queria bastante atenção dos irmãos. Bom, primeiro a gente vai ter uma pequena mudança aqui no layout, não no horário, mas no layout da nossa reunião, para a gente poder gastar bastante tempo aqui na palavra e talvez até respondendo as perguntas, dependendo das perguntas que tiverem aí no Instagram, o Bruno vai me ajudar ali. Nós não vamos ter aquele tempo que a gente tira de adoração e oração no final do Tadel, porque nós já temos um tempo como esse na reunião que começa às 10. Óbvio que quem precisar ir embora às 10, o Tadel terminou, você pode ir, não tem problema. Mas esse momento de adoração, nós vamos deixar para as 10, falando das 10 às 10h30 e oração das 10h30 às 11, tá? Para quem puder. Então o Tadel vai terminar às 10 de qualquer forma. Bom, eu vou começar aqui, o tema que eu quero ministrar agora com vocês, ainda é dentro do assunto que eu acabei de ministrar, mas eu quero pensar um ponto, que é a primeira função. Qual é a primeira função mais importante de um líder de life? Quem lembra? Bem alto. Então vamos lá, eu quero ministrar um pouquinho sobre isso, eu sei que o Espírito Santo vai falar tremendamente conosco. Então eu coloquei o tema aqui, cultura da leveza, porque leveza, às vezes, dá a impressão de que é perna para o ar. Né? Cultura da leveza, uma rede, né? Água de coco, uma praia, isso é muito leve, né? Isso é leve demais e todo mundo merece isso muitas vezes aí na vida ou algumas vezes no ano, quem tem possibilidade. Mas cultura da leveza, no que diz respeito ao reino de Deus, não é isso. Né? Jesus ele deixou bem claro, né? Meu pai, eu trabalho e meu pai ainda trabalha. Né? Os discípulos foram chamados para isso. Então, a cultura da leveza, ela não é ou leveza ou trabalho. Na verdade, é o trabalho a partir de uma posição de descanso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai ler um texto que vai aparecer na tela, de Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 6. Eu vou ler, eu quero que você acompanhe. Diz assim: o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. E ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, e estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, para a gente entender esse texto, aqui está sendo pintado um quadro. Né? Zacarias está pintando um quadro daquilo que ele viu numa visão. E só para a gente entender um pouquinho o contexto, o profeta Zacarias, ele profetizou no final do cativeiro, praticamente o final do cativeiro na Babilônia, onde Israel ficou lá 70 anos, e o retorno de Israel a terra prometida, a Jerusalém, né? A reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. Então foi nesse período que ele profetizou. E ele está trazendo aqui uma palavra a esse homem, que é personagem não muito conhecido. Quem estuda um pouco mais da Bíblia já ouviu falar sobre Zorobabel, mas muita gente talvez nunca ouviu falar. Mas é um personagem super importante na história bíblica. É tão importante que Isaías era um profeta. Ele teve uma visão, e o anjo disse: essa visão é para você ministrar a uma pessoa, chamada Zorobabel. Então, para a gente entender essa visão, como é um quadro que foi pintado, eu pesquisei, obviamente, na internet, e eu achei esse quadro, é um quadro bem estilizado, mas ele representa esse texto. Eu queria que vocês olhassem agora esse quadro. Então, a visão de Zacarias foi mais ou menos isso. Então, ele viu esse candelabro, né? O candelabro tem as sete pontas, e a função do candelabro é exatamente iluminar, né? E o candelabro, o combustível do candelabro era o azeite, nessa época. E nessa visão,
foi muito estranho para Isaías, porque ele viu o candelabro, acima do candelabro ele viu uma vasilha de azeite que abastecia o candelabro por canos, mas tinha 2 oliveiras que abasteciam essa vasilha, que por sua vez abastecia o candelabro. Então foi essa visão que Isaías teve e que está pintada aqui. E eu diria que essa visão, eu tenho obviamente aprendido isso com outros homens de Deus, com livros que eu tenho lido, inclusive, mas essa visão, ela traz um novo paradigma de liderança, porque Zorobabel, ele era um líder civil, é um líder do povo, que Deus estava chamando para ele liderar a reconstrução do templo. Só que não tinha muita gente para ajudar, ele não tinha recurso financeiro, diferentemente do que aconteceu quando Deus deu a visão para Moisés lá atrás, que Moisés teve que falar para o povo, para que a gente não tem nem onde estocar as ofertas que vocês estão trazendo. Diferente da época de Salomão, que foram trazidos tesouros das nações ali colocados aos pés de Salomão, ele tinha trabalhadores de monte para trabalhar com ele. Diferente de tudo isso, Zorobabel era um líder civil, ele não tinha nada desses recursos, ele não tinha nada. Ele não tinha o carisma, não tinha a liderança, não tinha nada. Mas Deus deu uma visão a Zacarias e falou para ele, essa visão é para você. E o final dessa visão é esse versículo tão conhecido, que a gente está acostumado a recitar ele numa outra versão, que diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmãos, isso é muito significativo, é muito poderoso. Eu não vou ter tempo de aprofundar em tudo que Deus tem falado comigo a respeito desse texto. Talvez no outro Tadel eu falo um pouquinho sobre isso, mas aqui Deus está pregando uma mudança de paradigma e de mentalidade de liderança. E esse novo paradigma, Zorobabel, como eu disse, ele não era o visionário, ele não era cheio de recursos, ele não era especialista, porque quando Deus falou por exemplo, com Moisés, sobre a construção do tabernáculo, Deus inclusive falou para Moisés, eu estou derramando unção sobre Bezalel, e Bezalel, ele era ourives, né? Ele ia trabalhar com ouro, com pedras preciosas, entalhar, e ele foi cheio da unção para fazer isso. Para Zorobabel não tinha nada disso, ele não tinha nenhum recurso, mas era uma mudança de mentalidade, e a razão então do sucesso de Zorobabel estava baseado nessa figura, que eu quero que vocês olhem aqui. Eu creio que essa palavra foi direcionada a ele, é como se Deus estava dizendo para ele, o seu segredo, o segredo da sua liderança vai estar não nos recursos que você tem, mas vai estar no seu interior vai ter um fogo. E para abastecer esse fogo no seu interior, vai ter uma unção derramada sobre você. Só que é uma provisão constante de óleo. Constante. Então Zorobabel, ele foi nesse paradigma, né, ele foi então levantado como esse líder, e a característica principal dele era essa dependência do Espírito Santo, e a liderança dele, o fogo de liderança dele, ia fluir do seu interior, e atingir a vida das pessoas ali à sua volta. E aí tem essas 2 oliveiras. O que significa essas 2 oliveiras? Obviamente, irmãos, a Bíblia é muito ampla, e a gente não pode cravar, esse é o significado, ponto. Porque a Bíblia é muito inspirativa, a gente pode usar, obviamente, dentro da coerência, figuradamente, essa oliveira pode representar muitas coisas. Mas eu particularmente concordo com alguns outros teólogos que dizem que essas 2 oliveiras, elas representam o Espírito Santo e a Palavra de Deus. O Espírito e a Palavra. O Espírito e a Palavra. E eu tenho base para pensar assim, lá em João 15, versículo 7, esse texto não tem aí, mas eu quero que você acompanhe comigo. João 15, 7 diz assim, Jesus dizendo, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será feito. Olha o que Jesus está dizendo, se permanecerem em mim, então nós estamos arraigados em Jesus, nós cremos nele, nós temos fé. Então aqui essa primeira parte, eu diria que
todo cristão minimamente crente, ele está em Cristo, permanece em Cristo, ele crê em Jesus, ele está enraizado em Jesus. Mas aqui Jesus vai mais fundo, ele fala: e se as minhas palavras permanecerem em vós? Porque tem muito cristão que está em Cristo, mas a palavra de Cristo não está nele, não é a forma de pensar, não é a paixão dele, não é a busca dele, não é a palavra que alinha a vida e as decisões. Quando a gente toma decisão na nossa vida, quando nós fazemos escolhas na nossa vida, precisam estar baseadas na palavra, à luz da palavra. Não é porque eu senti, não é porque eu acho, porque eu não aguento mais, porque... Por exemplo, passei por situações difíceis no meu ministério, e que talvez tenha até passado, não lembro especificamente do momento, mas de repente falar: acho que eu não vou ser mais pastor. Pode passar isso na minha cabeça? Pode, mas eu vou buscar na palavra. A palavra de Deus concorda, é um chamado de Deus. Deus está falando para mim: para. Se Deus falar para, eu paro agora. Mas se não tem a ver com a palavra, se não combina com a palavra de Deus, é fracasso. Então não é só permanecer em Cristo, mas ter a palavra de Deus permanecendo em nós. Aí Jesus diz: esses pedirão o que quiserem e será feito. Então é um tipo de liderança que vai ter a cooperação do céu. Por isso que eu creio que uma dessas oliveiras fala a respeito da palavra de Deus, o fluir da palavra de Deus na nossa vida, a direção da palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus na nossa vida. Isso faz parte, então, dessa provisão constante. Irmãos, onde nós, para ser bem prático aqui, eu quero dizer que essa palavra de Deus, permanecer na palavra, é a paixão e o amor que nós temos pela palavra de Deus, mas o tempo que nós dedicamos para ler a Bíblia. O tempo que nós dedicamos. A qualidade de líderes que o Espírito Santo está levantando nesses dias, irmãos, não dá para ser pessoas rasas. Não dá para ser pessoas levadas por todos os ventos. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos tirar tempo com Deus diariamente, e que a palavra de Deus faça parte desse tempo, de comer essa palavra. E aqui, eu queria aconselhar os irmãos, nós podemos e devemos ter um programa de leitura bíblica, de Gênesis e Apocalipse, nós precisamos disso. Mas o tempo sozinho com Deus vai muito além disso. Às vezes é um versículo, às vezes são 2 versículos, que no tempo com Deus, isso explode no seu coração, e você vai ruminando essa palavra, você vai se alimentando dessa palavra, isso vai virando um fogo no seu interior. Um fogo no nosso interior. Então, nós precisamos dessa provisão constante da palavra de Deus na nossa vida. Então, é uma das oliveiras que vai fluir esse óleo para dentro de nós. Isso tudo nós cultivamos na nossa vida diária com Deus. E a outra oliveira, o que é a outra oliveira? Para mim é o Espírito Santo. E eu quero mostrar para vocês aqui, também não tem na tela esses textos, mas eu quero ler com vocês aqui João 14, em João 14, Jesus está começando aqui a apresentar para os discípulos o Espírito Santo, que até então não era conhecido. Eles estavam tão apegados em Jesus, tão apegados, e Jesus começou então agora a apontar para o Espírito Santo. E João 14 e depois João 16, Jesus fala bastante a esse respeito, mas eu quero ler alguns textos aqui de 14. João 14, versículo 15 a 19, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo, vocês viverão. Aqui então, como eu disse, Jesus começa a apresentar o Espírito Santo. Mas olha, irmãos, o que Jesus está falando a respeito do Espírito Santo? Olha o que Jesus está falando. Eu vou falar uma coisa aqui que eu peço, por favor, não me interprete mal. Porque eu quero falar uma coisa aqui que talvez alguém ache que eu estou falando mal, mas eu não estou falando mal. Hoje nós temos uma gama
de profissionais, assim, super qualificados e eficientes, que estão nos ajudando a nós, ajudando a igreja, ajudando pessoas individualmente a superar problemas na sua vida, a superar traumas, a conseguir perdoar, a se desvencilhar de embaraços para poder correr a carreira proposta. E qual que é esse grupo de profissionais? Existem psicólogos cristãos, bons psicólogos, aqui a gente tem vários, né? Miriam é uma delas, temos aqui o Novamente, que atua nessa área. Nós temos coaches, homens que estão fazendo realmente um trabalho sensacional, de ajuda nessa área. Nós temos cursos, por exemplo, como Veredas Antigas, que ajudam a desembaraçar, a tirar esses nós da nossa vida, coisas que enroscam e as pessoas nunca saem do lugar, por causa de certas coisas que tem na vida. Então, tem esses profissionais, eles são maravilhosos e têm ajudado muitas pessoas, e muitos de nós, e até igrejas, e nós não somos contra isso. Mas se nós voltarmos para aquilo que Jesus está falando, das características do Espírito Santo, se a gente de fato tiver, pode voltar a imagem isso, se a gente tiver de fato, se a gente conhecer o que isso significa, essa provisão constante do Espírito Santo na nossa vida, Jesus ele lista aqui, ele fala, ele é consolador. Eu vou apresentar para vocês um outro consolador, a fim de que esteja com vocês sempre, o Espírito da verdade. O que é verdade? O Espírito vai nos guiar por toda a verdade. O mundo não pode receber, é só para vocês, é algo específico para vocês, só você terá. E aí Jesus diz aqui no versículo 2, não deixarei vocês órfãos. Irmãos, um dos grandes problemas dos nossos dias hoje, é o espírito de orfandade, que a grande maioria das pessoas tem. E vão precisar passar por psicólogo, por cursos, por tudo mais. E se for necessário, passe. Mas eu digo para você, o Espírito Santo pode fazer isso profundamente, muito mais rápido, muito mais barato e muito mais eficiente. Porque essa é a função dele. Essa é a função dele. Você percebe? Era essa categoria de líderes que Zacarias estava profetizando aqui para Zorobabel. Então, eu já quero aqui adiantar, eu tenho outros textos para ler aqui para vocês, mas eu quero adiantar, irmãos, se nós não levarmos a sério isso aqui, cultivar intimidade com o Espírito Santo e com a palavra, se nós não levarmos a sério isso, se um líder não levar a sério isso, vai chegar uma hora que ele vai entrar seja o que for, pode dar o nome que for, pode ser burnout, pode ser, tô cheio, pode ser o nome que for, ele vai chegar numa hora que vai falar, não quero, e aí o que vai acontecer? A tendência natural, e aqui não é julgamento, isso é uma consequência natural, sabe o que vai acontecer? Porque me cobram muito, porque isso, porque eu fiz não sei o quê, vai arrumar algum jeito, vai arrumar. Porque não me valorizaram. E assim, como igreja, irmãos, eu não estou falando isso para nos justificar, porque como igreja a gente falha. Mas o grande problema é que as pessoas, elas têm uma expectativa, elas têm uma necessidade, e elas têm uma saudade, do Espírito Santo. Nenhum homem, nenhum discipulador, nenhuma igreja pode substituir isso na vida de uma pessoa. Essa que é a grande questão. Então, se a pessoa está passando por uma situação assim de esgotamento, como igreja nós vamos ajudar, mas o que mais de precioso eu posso fazer por alguém assim? É ajudá-la a entrar nessa posição e mostrar para ela dependência do Espírito e da palavra. Porque isso aqui nos torna líderes assim invencíveis. Não que nós somos cheios de nós mesmos, porque é aí que Deus disse para Zacarias, fala para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Está dizendo o seguinte, você vai ter muito sucesso na sua empreitada, mas não vai ser pela força do seu braço, não vai ser porque você é alguma coisa, é porque você cultivou essa característica, você achou essa fonte. Olha o que o Salmo 32, também não tem na tela, eu peço perdão para os irmãos, porque muita coisa, o Espírito Santo começou a falar comigo, um pouquinho antes de vir para cá, não deu tempo de passar para o pessoal da mídia. Mas olha o Salmo 32,
diz assim, aqui é um salmo de Davi, então é um salmo muito interessante, porque o versículo 7 é Davi falando, e o versículo 8 é Deus falando com ele. Mas olha, presta atenção, Davi diz assim: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas na tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Então Davi falando da intimidade dele com Deus, ele não colocou a expectativa em ninguém, estava passando por uma luta terrível, e aqui eu não estou pregando isolamento, os irmãos sabem o quanto eu prego e falo sobre a interdependência, de nós estarmos ligados ao corpo de Cristo, isso é fato. Mas como líderes, além de estar conectado com o corpo de Espírito, o corpo de Cristo, nós precisamos desenvolver essa característica, que Davi está dizendo aqui, Tu és meu Deus, meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. E aí o que Deus diz para ele? Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Fala sério, ter Deus como seu conselheiro? Fala sério, Criador de todas as coisas, como nosso conselheiro. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte, a gente pode pegar conselho de qualquer mega blaster sábio da terra, não se compara. Nós temos o próprio Espírito de Deus como nosso conselheiro, mas a gente precisa desenvolver essa intimidade com Ele, aprender a ouvi-lo. E aí, Deus diz aqui para Davi, e Ele fala com a gente também, nessa sequência. Então Ele fala, então não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Então já dá uma... Porque o que é o cavalo e a mula aqui? Só obedece com cabresto. Às vezes nós só vamos buscar essa intimidade com Deus, só vamos chorar aos pés do Senhor, sabe quando? Quando a aflição bate na porta. Aí é como o cavalo e a mula. Precisa passar por uma aflição para poder buscar o Senhor. E Deus vai permitir, obviamente, Ele nos quer tanto, se esse é o preço, vai acontecer, se esse é o preço, vai acontecer. Mas aqui Deus está dizendo, não seja como o cavalo e a mula, desenvolva isso, crie essa dependência do Espírito Santo, Ele que sabe identificar as nossas feridas, as nossas travas, e Ele vai nos destravar, Ele vai falar conosco, Ele vai nos curar. Mas isso é algo que nós cultivamos, e mais uma vez, eu não estou dispensando ajuda, se precisar de ajuda, seja o corpo de Cristo é muito eficiente nisso, né? Uns aos outros, tudo mais, mas isso não substitui essa intimidade, essa busca. Então, a categoria, o novo paradigma de liderança que o Espírito Santo quer desenvolver hoje, é assim, são líderes que buscam essa intimidade. Aí, para terminar aqui, voltando para Zacarias, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então aqui está o Espírito Santo sobre ele, e aí Deus dá essa palavra, Zorobabel começou, e ele vai terminar, ele não vai se esgotar no meio do caminho, não vai acabar material, ele é o tipo de líder que ele vai inspirar as pessoas, é o tipo de líder que o fogo que tem no coração dele vai queimar no coração das pessoas, não é o tipo de líder que fala, ninguém quer, ninguém está disposto, todo mundo está cansado, ninguém está querendo nada, é o tipo de líder que tem fogo e vai atrair pessoas assim, ele vai começar, ele vai terminar, os céus vão conspirar para abençoá-lo, para ajudar, para dar recursos, para dar pessoas, para dar tudo o que ele precisa, porque é o fogo que está no coração dele que vai contagiar as pessoas. Essa é a qualidade do líder. E aí o que Deus está dizendo, não despreze os pequenos começos, porque pode ser um líder que não tem carisma, ninguém dá nada mas não despreze, porque se esse cara cultivar essa intimidade com Deus, não despreze o que ele faz. Não despreze, porque vai ser evidente para todo mundo, aquilo que uma pessoa dessa faz, vai virar incêndio,
E eu quero estimular você aqui, quero declarar isso sobre a sua vida. Essa é a categoria de líderes que Deus está levantando. Agora, irmãos, para ser muito, muito prático e honesto, eu quero terminar aqui, eu não sei se tem as perguntas para eu responder, mas eu vou terminar aqui agora. Lembre-se do conselho a Bíblia fala sobre 10 virgens, 5 sábias e 5 loucas. Lembra do conselho das 5 sábias para 5 loucas. As 5 loucas, na hora H, não tinha mais azeite. O que elas fizeram? Foram para 5 sábias, que tinham reserva. Falou, me dá um pouco do seu azeite. O que as sábias falaram para elas? O que falaram para elas? Vocês lembram? Vai e compra. Porque esse tipo de azeite, esse tipo de fogo, é nossa responsabilidade de cultivar. Eu não posso culpar a igreja, porque a igreja não tem muita unção. Não posso criticar o life. Meu life está faltando profético. Eu não posso criticar o meu discipulador. O meu discipulador. Não posso criticar ninguém. Porque esse azeite, cada um compra o seu. Cada um compra o seu. E nós fazemos isso no nosso lugar secreto, diante de Deus, dia a dia. Cada dia nós vamos comprar. E por que comprar? Porque custa. Não é como o Randy Clark fala, né, de impartation, transferência. Né? Então não é alguém vai impor a mão e vai transferir esse azeite para você. Desculpa, não vai. Porque isso é cultivado dia a dia com o Senhor. Então os líderes que Deus está levantando hoje precisam ter essa disposição de pagar esse preço. Se a gente paga esse preço, a gente vai ver que o outro preço de cuidar, de levantar pessoas, de levantar líderes, a gente vai ver que, por isso que eu falei cultura da leveza, porque aí vai ser leve. Agora, se eu não pagar esse preço, aí o outro vai ser muito caro. Vai ser tão caro que vai chegar uma hora eu falar, não dou conta disso não, isso não é para mim. Agora, se eu pagar esse preço para buscar isso, para buscar esse óleo, eu vou ganhar essa unção, essa graça de Deus, e as coisas vão cooperar comigo no nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, guarda essa palavra aí, que a gente vai começar a oração daqui a pouco, e a gente vai, eu não vou impartir sobre você isso não, a impartation, né? Mas você vai ter tempo de cultivar e buscar isso aqui. Em nome de Jesus. Tá bom. Seleciona essas perguntas aí, não me põe em fria não, hein? Só faz pergunta fácil. Bom, vamos lá. Acho que a primeira pergunta que foi feita, talvez seja melhor responder primeiro mesmo. Ainda estou com dúvidas sobre o que é a casa de paz. Então tiveram algumas perguntas aqui meio que nesse sentido. O que é casa de paz? Tá, a casa de paz então é um nome que nós estamos dando de um projeto. E esse nome ele vem quando Jesus fala para os discípulos de encontrar o homem da paz e permanecer naquela casa, ou seja, é uma pessoa que tem sede, vai abrir a casa. Então essa é a história bíblica. Então a gente está usando esse nome para um projeto. E o projeto o que é? Um projeto evangelístico. Casa de Paz é um projeto evangelístico que nós vamos buscar casas de membros do Life. E precisa ser casa dos membros do Life, porque essas casas vão ser casas potencialmente para ser os próprios Lifes, depois que terminar o projeto. Então, essas casas vão se abrir, e aí o Life, então tem um Life, por exemplo, com 10 pessoas, vamos pegar aqui uma hipótese, 10 pessoas no Life, e esse líder conseguiu levantar mais 2 líderes em treinamento, que passaram pelo processo, e que já estão prontos para liderar. E o Life não dá para multiplicar ali ainda, porque não tem tanta gente. Então esse Life vai se pulverizar em 3, porque tem 2 líderes que se formaram e tem o próprio líder original. Então eles podem, se eles tiverem 3 casas, eles pegam todos os membros do Life, vai 3 para um lado, 3 para o outro e 4 para o outro. E aí durante 4 semanas, esses líderes vão liderar essas casas de paz, e os membros vão convidar pessoas, é evangelístico, então não é para os membros essa ministração, tem que convidar pessoas. Então a gente vai estimular a convidar parentes, a convidar vizinhos, e vai ter então uma ministração evangelística,
E poder de Deus mesmo, oração para cura, para transformação e manter essas pessoas durante essas 4 semanas, né, se você mantiver essas pessoas, e essas pessoas se converteram, entregaram a vida para Jesus, no final da 4ª semana, a gente convida então essas pessoas agora para serem membros do Life, que vai ser a mesma reunião, só que agora com mais pessoas, ou não, mas essa vai ser uma reunião que vai acontecer e vai ser um formato mais ou menos, só que é baseado na palavra, ou seja, o Life volta ao normal e essas pessoas são integradas no Life. Então há 2 possibilidades. Essa casa de paz ganhou gente suficiente e tem casa para continuar um Life lá? Tem. Então passa a ser como se fosse uma multiplicação, eles não voltam para a casa que era antes. Agora, suponhamos, ganhou uma pessoa, 2 pessoas, tem 4 ou 5, não tem número suficiente para ser um Life, não tem problema nenhum, não é fracasso isso. Então pega essas pessoas e voltam para uma das casas, ou para a casa original, ou pega, em vez de ter 3 Lives, vai ter 2, e junta as 2 casas de paz numa casa só, e forma um Life maior lá, e outro Life já, que era original continua. Então já teve uma multiplicação. Né? Era um Life, agora são 2. E aí continua o processo todo de Life normal. Tá? Então é só um nome para esse projeto. Eu acho que ficou claro. Acho. Ficou. Para mim ficou. Eu acho que, eu vou repetir que você falou no começo, e você falou agora, mas tem várias perguntas nesse sentido. Vou ler as 2 aqui, uma do Marcelo, outra da Elaine. Do Marcelo: a Casa de Paz vai ser um point transitório para que o novo convertido seja acompanhado individualmente? E aí a segunda pergunta, que eu acho que também você já respondeu, mas acho que talvez seja dúvida de outros. Durante o período de Casa de Paz, teremos Life normalmente? Tá, então respondendo, que essas perguntas são importantes, porque é uma mudança na estratégia. Então, vou começar pela segunda pergunta. Então, não vai ter o Life normalmente, porque não vai ter a reunião como acontece hoje, não vai acontecer. Por 4 semanas, não vai ter folhinha, não vai ter a reunião como acontece, não vai ter. Vai ser só evangelístico, então vai ter um material que a gente vai passar, e todos os Lives vão usar esse material, é um material só evangelístico. Tá? Então não vai ter o Life, vai acontecer no mesmo dia. Se o seu Life é na 4ª-feira, então a Casa de Paz preferencialmente na 4ª-feira. Se o seu Life é na 2ª, assim por diante. Tá? Então é assim que vai acontecer. Eu não sei como vai ser, aí é por sua conta, Bruno, os Lives dos jovens que reúne de domingo à noite aqui, aí é outra história, depois vocês perguntem para o Bruno, que eu não sei como vai funcionar, mas essa é a ideia. Então não vai ter Life normal. Agora, então a Casa de Paz é um local transitório para cuidar das pessoas novas? Sim e não, porque é para cuidar das pessoas, ou seja, é evangelístico para ganhar pessoas e, obviamente, cuidar dessas pessoas por essas 4 semanas. Se o Life permanecer lá, essa pessoa permanece como membro naquele Life e ela continua o processo de ser discipulada, ser pastoreada e assim por diante. Se o Life não permanecer lá, essa pessoa é convidada para frequentar o Life mais próximo ali dela e continuar esse processo. Tem um pouco a ver também, eu acho que quem pode iniciar o acompanhamento inicial com outra pessoa? Qualquer pessoa? Não seria qualquer pessoa. Primeiro, para fazer o acompanhamento inicial, eu vou arriscar dizer alguma coisa aqui. Deixa eu só emendar aqui, porque aí já tem outro, talvez pode responder junto. Quem deve iniciar a Casa de Paz? Tá, então vamos lá. Primeiro, quem deve iniciar a Casa de Paz? Então a Casa de Paz deve iniciar, o líder que vai liderar a Casa de Paz é alguém que já está qualificado para ser líder de Life. Ela está qualificada para ser líder de Life, porque a Casa de Paz, ela, no caso, tem 2 propósitos. O primeiro propósito, obviamente, é ganhar pessoas. O segundo propósito é multiplicar o Life, mas tem mais um propósito, que é treinar um novo líder. Então, só vai ter multiplicação se tiver líder. Então, quem passou pelo trilho. Então, tem 2 trilhos. O trilho do discipulador e nós temos o trilho do líder de Life. Tem pessoas que passam por trilho do discipulador e ela vai ajudar sendo um discipulador no Life. Ok, ela não quer ser líder. Mas quem vai ser líder precisa passar pelo outro trilho, o trilho do líder de Life.
Então, quando ela estiver qualificada, passou pelos pontos do trilho, exceto os que nós não temos aqui ainda. Que tem algumas coisas, por exemplo, TLC, a gente não tem o TLC aqui, então está dispensado o TLC por hora. Classe Nova Criatura, nós vamos começar daqui a pouco, então a pessoa não vai ter concluída a classe Nova Criatura, porque é mais longo, então ela vai estar, de repente, matriculado na classe Nova Criatura, e assim por diante. Mas tirando esses pontos, porque são pontos fáceis, então para ser líder de life precisa ser dizimista fiel, obviamente precisa estar sendo discipulado, precisa fazer o Expresso 2, precisa frequentar o Tadel fielmente, precisa ser aprovado pelo líder de life, precisa passar por uma entrevista com o pastor. Então são pontos assim, não tem nada muito complicado, tá? Mas é uma pessoa que tem uma vida transparente. Então essas pessoas vão estar habilitadas para ser líder de life. Ok, então ela começa a Casa de Paz. Então a Casa de Paz não é um membro do life que fala, eu quero liderar, mas eu não quero ser líder, eu quero liderar não, é para quem vai ser líder de life. Esse que não quer ser líder, ele pode ajudar, obviamente, trazer pessoas, convidar pessoas novas, aí sim. Aí o acompanhamento inicial... do acompanhamento inicial. Quem pode ministrar o acompanhamento inicial? Então, o líder de life, obviamente, o líder em treinamento, o discipulador em treinamento, são essas 4 funções aí que estão aptas para fazer o acompanhamento inicial. Tá? Obviamente, uma pessoa que passou pelo acompanhamento inicial, é o mínimo, ela passou já pelo acompanhamento inicial e ela está caminhando, ela está disponível para cuidar de outras pessoas, então ela vai passando pelo trilho, ela ainda está sendo treinada para ser um discipulador, ela já pode passar pelo acompanhamento inicial, porque o acompanhamento inicial, ele é um vínculo de 8 semanas, então não é um vínculo para sempre. É um vínculo de 8 semanas que vai ensinar esses princípios. Então, essas 3 pessoas, líder em treinamento, discipulador e discipulador em treinamento. As pessoas que estão passando pelo trilho para serem discipuladores são esses que vão instruir no acompanhamento inicial. A Casa de Paz pode ter mais de um líder? Uma Casa de Paz pode ter mais de um líder? Pode. Se não tiver mais casas, porque o ideal seria, se tiver mais líderes, porque o que limitaria a quantidade de Casa de Paz é a quantidade de líderes formados. Então, se tem 2 líderes, talvez seja uma judiação colocar esses 2 líderes numa mesma Casa de Paz. O ideal era conseguir uma outra casa para colocar esse líder, que ele ministrasse com familiares, com 2, 3 pessoas. Se uma pessoa se converter, glória a Deus, pega essa pessoa e depois leva para um dos lives e um deles lidera e o outro vai trabalhando junto para preparar, para liderar um próximo life. Então não é proibido colocar 2 líderes numa casa de life, não tem nenhum problema, mas o ideal, já que tem 2 líderes, ter 2 casas de paz. E casa de paz, assim, desmistificando, não precisa ter 10 pessoas que vão frequentar essas 4 semanas. Tem uma pessoa, tem um líder mais uma pessoa, é uma casa de paz. Tem um líder e mais 2, 3 pessoas, é uma casa de paz. Entende? Então a gente desmistificar, não precisa ter multidões. Se tiver, melhor, mas não precisa ter. E se não tiver ninguém no meu life que deseja abrir a casa para a Casa de Paz? Eu te aconselho a dobrar o joelho, clamar ao Senhor, que mande os trabalhadores para a sua seara, por favor. Haverá algum material para auxiliar o líder da Casa de Paz? Sim, tem um material, a gente tem vários materiais, mas eu vou usar agora dessa vez o material do pastor Gilson, que eles estão usando em São Paulo com muito sucesso, que é um material bem simples, e vai ter um vídeo. Então vai chegar na Casa de Paz, né, o dia da reunião, vai ter um momento lá, né, de adoração e tá, coloca o vídeo, que é um vídeo de 10 minutos, o vídeo já falando do material, já ministrando, e depois começam as perguntas ali. E aí tem um tempo de oração e tudo mais. Então vai ser bem simples. Os lives devem ter um número limitado de Casa de Paz? Limitado ou ilimitado? Limitado. Não, ilimitado, aí sim. Limitado não, porque aquilo lá, o que vai limitar? A quantidade de líderes. Se tem 2 líderes, 2 casas de paz. Se tem 3 líderes, 3 casas de paz. 4 líderes, 4 casas de paz, e assim por diante. A penúltima aqui, como preparar novos líderes para multiplicarem a Casa de Paz?
Para multiplicar, na verdade, o life, né? Porque, bom, aí é uma pergunta que, se vocês quiserem, eu prego tudo de novo. As 5 funções dos líderes e tudo mais, porque é um processo, mas essa preparação de líderes é muito importante a gente atentar para o trilho de liderança. Eu não sei se o Mateus tem o trilho aí, se tiver e quiser 2 minutinhos, eu passo bem rapidinho, que eu estou falando bastante do trilho, eu queria mostrar para vocês bem rapidinho, se tiver aí, está aí, trilho de líder de life. Pode ir passando, por favor, vocês vão ver como é bem simples. Então, ser um discipulador, se é um discipulador, ele passou pelo trilho anterior para ser um discipulador. Então, é o primeiro requisito para ser um líder de life. O segundo, ser batizado por imersão. O terceiro, completar o TLC, que a gente está deixando em suspense, porque nós não temos TLC aqui agora. O 4, completar o Expresso 2, que a gente vai ter agora em março. 5, frequentar o Tadel por 2 meses, é o que a gente estimula. 6, completar os outros níveis de discipulado, que é outro ponto que a gente tem, mas nós não aplicamos ainda, porque eu quero bater muito no acompanhamento inicial, para não misturar, mas a gente tem os outros níveis. 7, auxiliar o líder de life a pastorear e conduzir 2 ou mais pessoas através do acompanhamento inicial. Então, aqui um ponto muito importante. Quem pode fazer o acompanhamento inicial? A pessoa que está sendo treinada, ela deve fazer isso. Pode voltar no 7, por favor. O líder deve dar essa oportunidade para ela ter essa experiência de levar 2 ou mais pessoas pelo acompanhamento inicial. 8, vida cristã exemplar e aprovação para ser líder pelo discipulador e líder do life. Esse é o ponto mais importante de todos. Por isso que essa pessoa precisa estar sendo discipulada. Então ela tem um discipulador que está, porque às vezes a pessoa tem todas as qualificações, mas ela tem algumas áreas na vida que naquele momento, por hora, é melhor ela não se expor para liderar. Não precisa ser perfeito, mas às vezes está numa crise no casamento, às vezes está lutando ainda com algumas áreas bem complicadas, que ela abriu com o discipulador. Então, não vão desqualificar a pessoa, mas fala, vamos trabalhar um pouco nisso, porque a gente não quer expor as pessoas, entende? Então, isso aí quem vai poder dizer é o discipulador e o líder do life, que vai aprovar. O 9 é a entrevista com o pastor de rede. Então, essas pessoas precisam passar por uma entrevista para, então a gente tem que programar essas entrevistas aí lá para abril, para liberar essas pessoas para a Casa de Paz em maio. Ok? Já foi o tempo aqui. Chegaram mais perguntas, eu vi agora, chegaram mais perguntas aqui. Vamos fazer a última, pode ser? Pode ser. Durante esse período, caso a célula não tenha Casa de Paz, a célula acontece normal? Olha, a gente não previu isso. Por quê? Porque eu estou falando isso para vocês, mas falando para mim mesmo, exercer uma certa pressão em nós, para ganhar pessoas. Porque o que acontece? Então, não tem Casa de Paz no sentido de que eu não abri nenhuma nova, mas suponhamos, vou pegar um exemplo, não vai acontecer isso, mas eu tenho um life na minha casa. Suponhamos que não vai acontecer isso, mas suponhamos que a gente não tenha nenhuma casa, não tenha líder e tá. Então, o que eu vou falar para os membros? Pessoal, durante 4 semanas, a reunião aqui vai ser evangelística, então traga pessoas, então cresce o próprio life. E eu mesmo vou atrás de pessoas para levar para o life, porque a gente não vai ter uma reunião normal, a reunião vai ser evangelística, entende? Então, na verdade, cada life vai ter no mínimo uma casa de paz, que é o próprio life, vai se transformar naquele período numa casa de paz, certo? Mas o melhor de tudo é que tenha pelo menos 2. Porque aí a gente tem essa possibilidade já de multiplicação e de treinamento de novos líderes. Tá? Então, respondendo a pergunta bem objetivamente, vai ter life normal para quem não tiver casa de paz? Não vai ter, porque todo mundo vai ter uma casa de paz, nem que seja o próprio life. Amém? Glória a Deus, está feito. Obrigado pelas perguntas, foi muito bom, enriquecedor, porque às vezes a gente fala e não tem convicção de que foi bem claro, né? Mas as perguntas nos ajudam nisso, então, muito bom. Irmãos, eu não vou nem, a gente vai passar diretamente agora, aliás, vamos ficar em pé, porque quem precisar ir embora, eu vou orar aqui,
E você pode ir para casa, mas eu te peço que você vá para casa com esse desafio no seu coração. O desafio de se conectar nessas duas oliveiras. Mantenha na sua mente. A Bíblia é muito assim, sabe? A Bíblia é muito visual. Muito visual. Eles tinham muitas visões e Deus escrevia coisas e tudo mais para criar imagens que ficassem na cabeça. Então eu queria que você ficasse com essa imagem na cabeça. Se puder colocar de novo, não sei se irmãos se puder colocar de novo a imagem de Zacarias, você ficar com essa imagem na cabeça, de você buscar a Deus no seu tempo sozinho com Deus, com essa visão, conectando. Você é o candelabro, eu vou te conectar no Espírito e na palavra. Eu quero me encher deste óleo e me incendiar. Então essa que seja a sua busca diária, no nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, por esse tempo tão precioso, por esse Tadel maravilhoso, por esse, Senhor, essa quantidade de líderes, ó Deus, que o Senhor tem enviado para nós. Nós somos tão gratos a Ti, que a Tua unção e a Tua graça, Senhor, venha de forma poderosa, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, estimulando, enchendo, ó Deus, expectativa de fogo, Senhor, para essa tarefa maravilhosa, Senhor, a última colheita, Pai, da qual nós temos privilégio de participarmos ativamente, ó Deus, que este fogo esteja no nosso coração. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, Pai, amém. Queridos, deixa eu só reforçar mais uma vez, dia 25, nós temos então a imersão aqui com o pastor Eibe. Por favor, não faltem, estimule os irmãos do seu life a participarem, vai ser muito especial, fundamental para nós, nessa arrancada que nós temos aí, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Se você quiser sair, precisar sair, fique à vontade. Quem vai ficar para oração, então estamos juntos aqui, vamos começar louvando e adorando ao Senhor.